Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal Licença Esportes, onde você encontra tudo voltado para o mundo esportivo das escolas de esportes do Brasil e do mundo. Mais uma vez aqui do meu lado, o zagueiro da cintura dura, meu parceiro Luiz Fernando. Quem não conhece, por favor, busque aí o episódio onde ele conta a história dele lá no Bahia, onde o empresário dele era o Uran na época, né? Eduardo Duran. Contratou um professor de capoeira porque ele estava com a cintura dura e virou o zagueirão da cintura dura para tentar dar um remolejo. Lembrando que o nosso episódio, o nosso canal, é graças ao oferecimento do sistema Genesis Training, um sistema completo de gestão para a escola de esporte. Quer levar tecnologia para a sua escola esportiva? Contrate o Genesis Training. E também dos produtos da loja do Museu do Flamengo e do Museu do Botafogo. O do Flamengo, em breve, pela votação que teve ontem, tivemos uma péssima notícia. Vai ao ar o episódio já depois, né? Hoje é segunda-feira. Semana passada tivemos uma eleição lá no Conselho Deliberativo do clube, no qual, infelizmente, votaram para que no segundo andar da Gávea tenha uma Smart Fit. Estou fazendo propaganda aqui sim. Vai ter uma academia de ginástica em cima do museu e para acomodar a academia, infelizmente, o museu será fechado temporariamente durante 6 ou 7 meses, sabe Deus, se não mais tempo, que obra, a gente sabe, né, Luiz? Nunca é o prazo que dão. Não dá. E infelizmente... Mas com dinheiro, quem sabe? Né? Quem sabe vai ser rápido, espero que seja rápido, mas infelizmente, quem não conhece ainda, corre, vai lá no museu, que ele vai fechar, acho que dia 1º de fevereiro, se eu não me engano, e aí só depois, no final do ano, que ele vai voltar a estar aberto. E o do Botafogo em breve será aberto, já estamos lá finalizando as obras, se Deus quiser, em breve vocês vão poder conhecer o Museu do Botafogo. Hoje, a nossa convidada é uma convidada que eu tenho o prazer de conhecer há muitos anos. Na época que eu estava no Botafogo, tivemos alguns julgamentos lá, onde ela era contra a gente, tivemos alguns embates lá, mas sempre com muito respeito, muito carinho, uma grande advogada do meio esportivo, e agora virou dirigente de futebol. Nós vamos entender isso aqui com uma grande conquista, né, Luiz? Botando o Bangu de volta à primeira divisão do futebol do estado do Rio de Janeiro. Estou aqui com Luciana Lopes, muito prazer, obrigado por ter vindo, obrigado por estar cedendo teu tempo, ainda mais agora como dirigente. Eu que fui dirigente, sei que a gente não tem tempo para nada, independente se está tendo campeonato ou não, mas você tirou um tempinho para vir aqui, muito obrigado por você estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço o convite, a lembrança do meu nome, você sempre muito carinhoso, Sidney Luiz, prazer, muito obrigada. E vai ser um prazer falar um pouco aqui de esporte, de futebol. Com certeza vamos falar bastante. Primeira pergunta que a gente sempre faz aqui. Você chamou o Cid de carinhoso? Ele é carinhoso. Pra você ver, tá vendo? Volte sempre. O pessoal tem mania de me chamar de ranzinza, de mal-humorado e tudo mais. Tá todo mundo errado. Já todo mundo errado. Só a Luciana tá certa. A gente faz a primeira pergunta aqui sempre, que é: qual é a tua primeira lembrança do esporte na sua vida? O que você lembra da tua infância ou da tua adolescência? Como é que foi o esporte entrando na sua vida? Minha primeira lembrança do esporte foi na natação. Meu pai, a gente morava em Valença e meu pai foi convidado para ser médico do Bangu. Aí nós nos mudamos de Valença para Bangu. Eu tinha asma, né? Tenho até hoje. Tinha bronquite asmática, era desesperador. A primeira coisa que meu pai fez foi me colocar na natação do Bangu. Então você vai nadar porque você melhora as suas crises. E eu comecei a nadar e virei atleta do Bangu. Atleta da natação. Olha como a vida é. Olha como a vida é. Lembrei aqui, ó. Fiquei arrepiado. Lembrei de um episódio da minha vida, uma época em que o Vicente Figueiredo, Vicentinho, pegou o parque aquático do Bangu para administrar e eu fui trabalhar lá com ele. É mesmo? Não sei nem que ano foi isso, Olha mas que eu legal. fui lá. Era o parque aquático do Bangu, era muito bacana Era. ali. Tinham 2 piscinas Isso, assim. agora tem 3 Tem piscinas 3 lá. piscinas lá. Aí virei atleta da natação, competia. Competia mesmo? Competia. Cheguei a competir no Maracanã, no Júlio Delamare, né? Sim. Mas não durou muito, não. Não? Não, minha preguiça era maior do que a minha vontade. Eu não era tão dedicada. Aí depois da natação, meu pai sempre foi muito... Meu pai sempre apoiou tudo que a gente falava sobre o esporte. Quero fazer isso. Agora eu quero andar a cavalo. Natação, né? Compra maiô, compra touca, não sei o quê, boia, tudo. Então agora a gente quer andar a cavalo. Aí cavalo pra todo mundo, arruma um sítio, bota ali. Aí a gente foi fazer hipismo. Aí fiz hipismo rural, eu acho que basicamente uns 4 anos.
em competição também. Também eu e minha competindo. irmã mais nova, Aí depois entrei na faculdade, né? Tinha que fazer faculdade. Chega uma hora que eu não tenho mais. Chega uma hora Nessa que não dá época mais. das competições, Luciano, como é que você se sentia assim? Porque a gente fala muito hoje da questão emocional, a gente vai falar hoje lá do Bangu, também a gente vai perguntar isso lá também. A gente fala muito dessa questão psicológica, emocional. A gente vê hoje entrevistas do Ronaldo Fenômeno dizendo que ele nunca teve nada voltado para a área mental no esporte e que se ele tivesse, ele teria sido até melhor do que ele foi. Imagina, né? Ronaldo Fenômeno ser melhor do que foi. Você, como mulher, vamos colocar assim, no meio de uma competição, como é que você se sentia, assim? Como é que era esse lado? Se era muito competitiva, não era? Naquela época não se falava, né, de psicologia esportiva. Não existia psicologia. Psicologia esportiva era o seguinte, meu treinador da natação, tinha época que a gente nadava treinando, ele falava assim, ai, professor, tô com câimbra, me deu câimbra, a psicologia dele era nada até aqui que eu te dou outra perna. Então, psicologia zero, não tinha. E era muita pressão, né? Acho que por isso que eu não aguentei. Com certeza, se eu tivesse um preparo emocional maior, com certeza eu teria caminhado mais. Porque era muita pressão antigamente, né? Não tinha. Mas você fez natação por causa da asma, porque ela é Fiz indicada, por causa da né? asma. E ganhou acabei gosto. competindo. Pegou gosto. Aí gostei, acabei competindo, aí era legal viajar, ter o grupo ali, a equipe, né? Então você ser da equipe, eu lembro que eu botava o meu roupão, eu me achava o máximo dentro do clube, né? Porque você era da equipe, viajava, e no hipismo a mesma coisa. Essa no questão hipismo, do pertencimento, né, que o esporte dá, né? Que é muito grande. E era um grupo muito saudável, né? O esporte cria isso. Hoje eu vejo minhas sobrinhas, filha da minha irmã mais nova, fazem tênis. Minha sobrinha mais velha, na verdade, faz tênis. E a casa gira em torno do tênis dela. Sim. Então viaja para lá, viaja para cá, é o grupo do tênis. Eu acho que além do que o esporte proporciona, esse ambiente é um ambiente ainda saudável. E o estudo, teu pai sempre também, era família obrigado. ficava não em tinha cima. Como. Não tinha Possibilidade, alternativa. né? Não tinha um pensamento, você é atleta da natação. Não faz. Você vai estudar e também vai nadar. Se quiser. Se não quiser, não nada. Vai só estudar. Vai só estudar. Eu fiz um vídeo semana passada, porque eu sou de Juiz de Fora, né? E Juiz de Fora... Não, você é de Palma. Eu sou de Palma, hoje eu moro em Juiz de Fora. Palma com muito orgulho, tá? 6 mil habitantes. Tá vendo o pessoal de Palma, não. né? Já tá dizendo que não é de Palma. Álbum de figurinha tá lá, Palma. É. E Juiz de Fora, nos últimos meses, virou top, porque os clubes todos subiram para a Série A do Campeonato Mineiro, o Sport, o Uberabinha, Sub-15, 17 e 20. O JF Vôlei subiu para a primeira liga, Liga Nacional, né, de vôlei. Tem atleta paralímpico que ganhou medalha, enfim. E a gente vê pouco se falar de esporte. Você está falando da sua sobrinha, você falou de você, a gente fala de tanta gente que é ligada ao esporte, a gente não vê muito se falar sobre esporte, política pública voltada para o esporte, né? Você, hoje no Bangu, esquece o lado de Bangu. Como que você vê as políticas públicas do esporte? Como que você vê um clube como o Bangu, a natação, um vôlei, um basquete, por que não é inserido na sociedade? Desenvolver, por exemplo, você vê emendas para a saúde, você vê emendas não sei o quê, e você não vê emendas para o esporte. O esporte economiza saúde, o esporte economiza educação, tá tudo no esporte, é muito mais barato você investir. Desenvolver o ser humano pelo esporte. Do que... Você tem alguma coisa sobre isso lá agora no Bangu, de tudo que você vivenciou, de que você vê? O que você pensa sobre isso? Eu acho que não é prioridade. Eu acho que perpassa pela prioridade. Não é prioridade. A política pública para o esporte, eu acho que nem existe, né? Não tem, não é prioridade. Não tem nenhum projeto. Não tem nenhum projeto. Você vê a quantidade de bolsas que os Estados Unidos oferece para quem pratica esporte. Você hoje tem empresas é inacreditável isso para mim. Você tem empresas no Brasil que preparam um atleta para ir para fora, para estudar fora, para conseguir uma bolsa através do esporte. Meu filho tá lá. Meu filho tá nos Estados Unidos com bolsa. Então, antigamente, eu fiz Gama Filho, né? E a minha faculdade dava bolsa pelo esporte. O pessoal do judô, da natação, quem nadava, quem lutava, tinham vários, quem corria. A Gama Filho e não era só para quem fazia educação física, não. Era geral, era para a universidade toda. E eu acho que não é prioridade, não é prioridade. Eu citei Juiz de Fora porque eles vão jogar no estádio municipal de Juiz de Fora, eles têm que levar sabonete e papel higiênico. Eles não conseguem ter o estádio para poder levar o nome de Juiz de Fora para isso. Por isso que eu perguntei de políticas públicas, para você entender o grau. Eu sou apaixonado pelo esporte.
Você falou de natação, eu falei, nossa, na faculdade a gente escuta, né? Natação e lutas na infância, enfim. Foi você que teve bolsa também jogando futebol, não? Foi. Tu teve nas taças? Universo. Na Universo. Hoje tu não vê muito hoje isso, não, né? hoje são muito poucas. E as crianças têm que sair daqui para conseguir bolsa fora do país, porque não tem. Eu acho que é muito. Hoje no Bangu, a gente faz mais isso do que o poder público. Muito mais. Foi para a universidade, foi fazer direito. Por que direito? O que você escolheu? Por que você se arrepende? Deveria ter feito outra coisa. Direito é outra história, né? Medicina, por causa do pai, Então, não. essa parte, eu fui fazer direito, eu falo que quando eu fiz direito, só eu e Deus sabíamos por quê. Hoje em dia só ele sabe, porque nem eu sei mais. Meu pai é médico, né? Minha mãe também. Minha irmã mais velha fez odonto, então eu falei, cara, eu não vou fazer nada da área médica, porque meu pai é muito exigente, até hoje, ele é super exigente. Falei, se eu fizer medicina, cara, imagina Ele meu vai pai, ficar. imagina trabalhar com meu pai, trabalhar pro meu pai, ter alguma coisa que ele vai abrir o livro e ficar me cobrando, né? Falei, não, o que eu vou fazer? Nunca gostei de matemática, não ia fazer nada da área médica, aí minhas opções foram reduzindo. Aí eu quis fazer marketing, o sonho era fazer marketing. Minha mãe falou, vai ficar de pires na mão, não vai fazer marketing mesmo. Eu falei assim, então eu vou fazer psicologia, gosto de pessoas. Não, vai ficar trancada num consultório. Eu falei, gente, O que eu vou fazer? sobrou direito. Fiz direito, aí gostei, né? Comecei a estudar, é apaixonante. Aí fiquei apaixonada pelo direito e comecei a trabalhar, né? Feliz da minha vida. Meu primeiro caso que eu perdi, eu falei, não quero mais saber disso. Mas você não foi direto para a esportiva? Não, em Você 2000, começou em eu me que formei ano? em 2000, e aí em 2002 eu tive uma sentença contra meu cliente que me arrasou, assim, De uma qual área? semana, civil. Cível. Me arrasou, eu estudei pra caramba, eu tinha certeza da minha tese, apaixonada. Era meu caso, assim, era meu filho, né? Aí cheguei pro meu pai e falei assim, olha, vou ser bem sincera pra você, deu. Vamos arrumar outra coisa para eu fazer, porque eu não quero mais saber de direito, isso foi um absurdo que aconteceu, e eu revoltada. Aí meu pai falou assim, Luciana, aí meu pai já era presidente do Bangu, em 2002. Meu pai falou assim, olha, Luciana, direito desportivo está começando. Por que Sim. você não estuda, não vai lá no tribunal, não olha, de repente é uma justiça que não é justiça, é mais célere, é mais Sim. administrativo, é mais dinâmico, você gosta de futebol, por que você não vira advogado do Bangu? Eu falei, Eu não quero trabalhar com o eu senhor. não queria trabalhar. Eu saí da medicina. Eu morri Acabou de medo de trabalhar para ele. Eu falei, cara, onde eu vou parar? Mas não tinha muita saída, não tinha opção. Ou era isso, ou era isso. Eu ia estudar para fazer um concurso público que também Sim. não era meu perfil de jeito nenhum. Aí eu falei, tá bom, vamos ver como é que é. Meu primeiro caso de justiça esportiva. Gol do Eduardo de cabeça na semifinal, Fluminense e Bangu, Maracanã. Era uma semifinal de Carioca. Ele era goleiro do Bangu, fez um gol de cabeça, o juiz anulou. Aí a gente entrou com uma ação no tribunal, erro de fato, erro de direito. O Eduardo. Eduardo Goleiro, meu marido. Atual marido. Na época, Na época não era. eu não tive nem contato com ele. Sim. Aí fiz, aí adorei, perdi, né? Centenário do Fluminense, Sim. eu e Bittencourt na tribuna. Mas aquilo ali me estimulou. Até que a gente foi ver a composição do tribunal, estava toda errada, e derruba o tribunal, derrubamos o tribunal todo, aí foi uma confusão danada. Aí eu comecei no direito desportivo e me apaixonei. Aí não teve jeito. Você tem um caso com um grande jogador que eu tenho um carinho especial, é doido, mas eu tenho um carinho especial nele, que é o Carlos Alberto. Tive o prazer de trabalhar com ele no Botafogo. O Carlinhos não é fácil. E foi você que fez a defesa Foi. dele do doping, não foi? Foi. E você ganhou, não foi? Ganhei o doping dele, a gente conseguiu a anulação do doping. Foi o único caso, foi inédito. Conta um pouquinho, porque isso é muito, para quem é do direito esportivo e para quem é da área, é um caso muito emblemático, né? Um caso que ficou não só na mídia, mas internamente ficou muito marcado, né? Esse caso, eu falo pra ele que ele foi um doping de Deus, né, na minha vida, porque eu tava numa depressão muito profunda, tava passando por um momento muito, muito, muito difícil na minha vida pessoal, e eu não saía de casa, eu trabalhava de casa, eu tava 6 meses sem sair da minha casa. Não sabia disso, ninguém. Eu tava 6 meses sem sair de dentro de casa, eu tinha um escritório na minha casa, eu trabalhava do meu escritório online, e vambora. Foi 2013, esse caso. E aí, Carlos Alberto caiu no doping,
Aí, na época, o Gustavo, que estava no Vasco, me ligou, era o meu jurídico. Gustavo e René Simões. Aí eles me ligaram, olha, Carlinhos caiu no doping, eu não sabia absolutamente nada de doping. O que eu sabia era o básico, né, que a faculdade nem ensina. Que era o que eu ouvia falar. O direito esportivo, como teu pai falou, em 2002 estava começando. A gente não tinha nem jurisprudência de nada. De nada. E muita coisa ainda está sendo construída até hoje, porque Sim, é muito recente. Sim. Hoje você acessa a internet, tem um banco de dados maravilhoso. Antes não tinha. A gente tinha a Servileis, que era um grupo ali fechado que a gente trocava informação. E aí eu comecei... Aí conversei com ele, e aí o Cristiano Keller falou assim... o Cristiano não, o Gustavo falou assim, olha, você... precisa vir aqui no Vasco. Porque o Carlinhos caiu no doping. Falei, gente, e agora que eu não saio de casa? Comecei a tremer, né? Comecei a ficar desesperada. Falei, não, mas eu vou conversar com ele, pode deixar, tal. Enfim. E aí, eu comecei a analisar o caso dele a partir do caso do Pedro Souber, que era do vôlei. Ah, não conheço esse caso. O Pedro tinha algumas irregularidades na coleta dele, ele tinha conseguido uma absolvição. Então, a partir do caso dele, eu comecei a estudar com um olhar para o caso do Carlos Alberto. E aí, eu fiz a tese, assim, foi Deus mesmo, porque eu não sabia nada. Nesse dia, a tese brotou na minha cabeça, fui atrás dela. Inspiração pura. Total. Fui atrás disso, falei, vou ver todas as incongruências. Porque... o exame não é só o resultado, né? Da mesma forma que o atleta... tem desde a coleta tudo, até o armazenamento, exatamente, o teste. Tudo. E o dele tinham 32 irregularidades. Que isso? Das mais bobas, como um preenchimento de um formulário errado, como uma das mais absurdas, que era um medicamento que ele estava tomando e que não foi relatado por ele e não foi posto no formulário. E aí... eu comecei, só que o nosso meio é muito pequeno, né, Sidney? Você sabe disso. Todos os advogados se conhecem. E eu com uma esperança, falei, gente, eu vou conseguir absolver ele. E as pessoas falavam assim, não, Lúcia, você não vai. Deixa eu te falar. Mas é tão emblemático. Não, na época todo mundo falava isso mesmo. Assim. Não, deixa eu te contar. Não vai. Não existe nem essa palavra no código, absolvição. E todo mundo sabe o carinho, o amor que eu tenho pelo Carlinhos, foi sujeito homem comigo, mas até pelo perfil do atleta, isso também pesa, influencia, né? Nossa, muito. E o Carlinhos nunca foi, né, normal, Santo. Vamos dizer assim, né? E ele sabe, falo isso com o maior carinho mesmo, porque ele sabe os momentos que a gente passou junto, assim, mas assim, e até isso me fez, porque eu lembro que o Rodrigo Soto também caiu no o doping. Deco também caiu da mesma época que ele. E o Rodrigo Soto, assim, quando dá a notícia, o Rodrigo, ele olha assim, ele fala, cara, é impossível isso, assim, o próprio Rodrigo falou que era impossível. E aí você vê o Rodrigo, o comportamento, a maneira, o perfil, como ele sempre foi, tudo, e o do Carlinhos não ajudava muito o advogado. O bad boy não ajudava. E aí, eu apontei as 32 irregularidades e aí a gente conseguiu a absolvição dele no TJD. Aí, na época, tinha um procurador-geral no STJD. Mas foi pro CAIS, né? Foi. Foi? A gente absolveu no TJD. Aí, todo mundo começou a falar que absolveu no TJD porque meu pai manipulou o TJD para poder absolver. Eu lembro disso. Aí, o STJD, mesmo o processo estando transitado em julgado, avoca o processo, julga e condena em 1 ano. Suspensão. Eu falei, não tem problema. Eu já tinha falado para ele. Eu falei assim, olha só. Nós estamos numa guerra, que a gente precisa vencer a guerra. Nós temos 3 batalhas. O Carioca, o Brasileiro Nacional e o Mundial. Né? O Carioca a gente já ganhou. O Brasileiro a gente perdeu. Agora a nossa vitória tem que ser no Mundial. Então, aí eu fui pra FIFA, pedi... Você acha que o Brasileiro, né, teve influência por causa dessa hora da mídia, que a mídia falava com certeza. Então vamos condenar. Não foi o processo em si. Não acho que tenha sido o processo. Tanto que foi tão absurdo ter ido a julgamento esse processo no STJD que eu não fui fazer defesa. Eu contratei o irmão do Bernardinho, o Guilherme, que não era nem do meio, né? Não era do nosso meio ali, do direito desportivo, do futebol. Contratei ele e falei, Guilherme, tô te contratando para perder. Mas, se você for, pode ser que a gente tome 1 ano. Se eu for, a gente vai tomar 2, 4, 10, sei lá. E aí, pedi o Guilherme para poder fazer o tribunal, o STJD. Ele fez, nós perdemos. Ele tomou 1 ano de suspensão.
E aí eu fui eu fui pra FIFA, né? FIFA e CAIS. E aí na FIFA eu pedi uma liminar e o Felipe Bevilacqua me ajudou muito. O Felipe, eu nunca tinha feito um processo na FIFA. Ele que instrumentalizou tudo e ele falava comigo assim, o Felipe também é todo carinhoso, né? Falava assim, Lu, olha só, cara, como é que eu vou te falar isso? Vou te ajudar, tô contigo, mas ó, já querendo te preparar, né? né? Com essa esperança. Aí eu falei, não, vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. Tá errado, o exame tá errado, tá tudo errado. Aí ele, tudo bem. Aí fiz o processo, né? Ele conseguiu mandar para lá. E ele falou assim: olha, para começar, deixa eu te explicar. Um processo na FIFA demora 1 ano para ser julgado. E aí, quando for julgado, se ele for condenado, se for mantida a decisão, eles vão detrair e ele cumpriu 1 ano. Você não vai atingir seu objetivo. Eu falei: eu vou atingir. Eles vão julgar antes do prazo. Eu tenho certeza disso. Aí, tá bom, então. Isso foi em outubro. Em novembro, eu absolvi. Absolvi não, anulei. A FIFA deu a decisão que o processo estava anulado. Anulado. Outubro, novembro. Pum. De outubro a novembro. Mas vamos lá. Mas a FIFA, o CAIS, explica só Não, um o pouquinho CAIS, disso. na verdade, nós mandamos são separados, primeiro, né? são separados. Mas eu mandei para a FIFA e mandei para o CAIS. Ao Aí mesmo a FIFA, tempo. ao mesmo tempo. Aí a FIFA julgou e morreu o processo no CAIS, morreu o recurso Entendi. no CAIS. O que a FIFA decidiu já o que a FIFA já batia decidiu lá. já anulou. A gente não, eu desisti do recurso no CAIS. Entendi. Até. Mas você tem um pai que ele pode te ajudar, você não pode usar a influência do seu pai? Não. Não. Tem que ser o. Se ele Não, tá não, dopado. não, Mas as não é usar a pessoas- Se influência ele tá do pai. dopado, Por ele exemplo, tem que pagar. essa, por exemplo, de dezembro, lá da FIFA. Usar a influência é o seguinte: julga o caso do Carlos lá, tenta mobilizar. Não, ele nem tinha, e foi tão bom assim, Não, ter não é sido pra na poder FIFA cancelar, não. É tipo assim, para acelerar. acelerar. Não. Não. E ainda vou te Tamanha falar, convicção que você tava, entendeu? eu vou te falar, ainda por eu ser filha dele, tudo pra mim é mais difícil. Mais difícil. As pessoas, eu falo assim, que no começo da minha carreira, as pessoas me contratavam, eu tinha essa consciência, porque eu era filha dele. Eu falava, gente, que furada, não faz isso não. Deixa eu te contar, tudo pra gente vai ser mais difícil a partir daqui. Sim. E ele ele nem tinha contato na FIFA, não conhecia ninguém, e Não, eu quando não consigo alguma coisa por meios próprios, Cid, me ajuda aí, que já esgotou a minha. Mas não é assim para poder passar. Não é passar Não é pra perna em alguém. conseguir É só poder, assim, se eu tenho convicção daquilo, acelerar. eu vou usar tudo que eu posso. Não é comprar um doutor, não é isso. Mas no caso desse, seria acelerar a documentação, acelerar o processo para poder provar. Ele me ajudou muito na área médica. Sim. Me deu muitos caminhos. Sim. Eu lembro até uma vez que eu fiz umas perguntas, porque o Vasco começou a brigar com o Carlos Alberto nessa época também. Eu fiz umas perguntas médicas que ele fez ele formulou todos os quesitos médicos, porque eu não tinha conhecimento, né? E a gente não tinha um perito médico nomeado, porque o STJD não deixou a gente fazer uma perícia médica, falou que em sede de recurso não cabia produção de novas provas, enfim. E aí, eu já preparando para o CAIS, ele fez essas perguntas médicas, então na parte médica ele me ajudou. Bastante. Aí a gente, como a gente fala aqui sempre, né, Lu, o nosso canal voltado, né, para as crianças, para os pais, alunos, assim, e vocês veem hoje os meninos que estão nas academias que a gente licencia, obviamente todo mundo quer ser jogador, né? E aí eu pergunto para você, isso é como ganhar um título, né? Uma sentença dessa é uma coisa que tu não leva um troféu para casa, uma medalha, mas é uma coisa que você carrega pro resto da vida. Tanto que a gente está falando aqui, foi realmente muito emblemático esse caso. Foi um campeonato mundial para mim, de verdade. Foi o que eu falei para ele. A gente tem o Carioca, o Brasileiro e o Mundial. Para mim foi o Mundial. Foi um título inesquecível para minha carreira. E a partir daí, meu escritório mudou virou a chave, né? Eu falo que mudou de prateleira. A gente subiu um andarzinho. Sim. Por conta disso, mesmo porque ele tinha ainda muita fama no Porto, então vários jornais internacionais noticiaram, repercutiu internacionalmente, a gente passou a partir daí a fazer muito doping, a gente foi procurado por muitos atletas, não só do futebol, mas de outras modalidades, para poder fazer o doping. É o sucesso. E a sua depressão foi curada? Foi total, né? Eu tive que sair.
Você saiu para ir lá encontrar com o Carlinhos para conversar? Saí para encontrar com ele, gente. Olha que Vocês falam? Sempre. 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 Eu chamo ele de trovoada, porque quando meu telefone toca, eu falo, meu Deus, vem ele. Oh! É sempre uma trovoada, né? Não, tá. Carlinhos, tamo junto. Tem um negocinho aí que tá todo mundo correndo atrás, eu também tô, sei que tu também tá difícil. Você andou saindo aí nos jornais aí tudo, depois eu vou te trazer aqui, Carlinhos, a gente conversa. Isso dá pra conversar contigo. Eu não vou puxar esse assunto hoje aqui, não. Aqui. E aí você passa por esse período, assim, né, muda de patamar e tudo mais. E aí, diante dessa sua relação com atletas, não só do futebol, como de vários outros esportes, e isso é legal. A gente vê hoje, né? Hoje não, há muitos anos, né? Essa questão que os meninos vêm muito de periferias, vêm muito de uma desigualdade social muito grande e tudo mais. E a gente vê hoje atletas que ganharam muito dinheiro e perderam, e hoje estão com questões trabalhistas e tudo mais. Como é que você tenta, de uma maneira... E hoje você também como dirigente do Bangu, a gente vai falar sobre isso, mas como é que você vê esse mundo, assim, porque e isso foi uma coisa que me chocou muito, assim, eu tive exemplos no Botafogo de meninos que eu tinha o maior carinho que assinavam o primeiro contrato profissional e falava lá, você vai ganhar R$6.000 por mês, e no final do mês chegava o contra-cheque e ele não sabia nem que tinha o desconto do imposto de renda, né, e ele falava, pô, mas não era 6? E ele fazia o planejamento de gastar 6. E aí já chegava descontado, ele já começava o mês devendo. Então, assim, e isso foi uma coisa assim, que eu tive também, que eu tive que me preparar para lidar com eles, porque não é só o futebol, não é só dentro do campo, né? O fora do campo ele é muito pesado, né? Como é que você vê isso? Você como advogada, não como dirigente, depois você fala como dirigente, mas nesse momento que você tratou com esses meninos todos e com esses atletas todos? No Bangu, com os atletas, a gente, como advogada de direito esportivo, o atleta já vinha para mim pronto e com um problema criado, para resolver. Né? Para resolver. Mas a gente percebia que não tinha, em alguns casos, né? Na verdade, posso dizer que 80% dos casos não tem uma orientação financeira, não tem. Hoje, principalmente hoje, eu estou muito assustada. Uma orientação jurídica. Orientação jurídica. Blindar um patrimônio. Eu tive um cliente, aliás, é meu cliente até hoje. Não preciso falar quem é, mas ele foi para Moldávia, assinou um contrato e mandou para eu ver se estava tudo certo. Eu falei, mas já está assinado. Agora que tu manda? Né? Metade em inglês, metade na língua lá da Moldávia. Eu falei, você fala inglês? Não. Você fala essa língua aí? Não. Eu falei, então por que você assinou? Né? Então agora é só para eu guardar aqui na minha casa, deixar num quadro. Rezar. Exatamente. Então você vê que eles são muito carentes de suporte. Eu estou muito assustada, Sidney, com a quantidade de empresários que estão aparecendo. Sim. Né? E sem capacidade. Sem capacidade nenhuma. Então, ó, assina aqui essa procuração, você agora é meu atleta e reza também, seja o que Deus quiser, porque é cada absurdo que a gente vê e não prepara o atleta para nada. Então, no Bangu, a gente vê uma realidade ainda pior, porque são meninos que vêm de comunidade, apesar da gente ter um núcleo na Barra da Tijuca, né, que eu falo que são geladeira cheia, porque, sim. Né? E hoje os clubes estão fazendo muito disso, né? O Madureira, o Olaria, o Serrano, Volta Redonda, Volta Redonda, os clubes de menor investimento que a gente chama, né? Eles têm essa questão até o sub-14 ou sub-15. Isso aí, até o 14. Eles estão como fosse uma escola de futebol. Exatamente. Né? Então você tem lá esses meninos que a realidade é completamente... Um ou outro tem uma bolsa. Você tem um menino que o motorista que deixa na porta da escolinha, que bom, né? Porque também o esporte é para eles, inclusive. Mas eu tenho um jogador hoje no Bangu, no 16, que sai de casa às 4 horas da manhã para poder chegar no treino de manhã. Que mora em Itaboraí, num lugar bem distante. Mas o que é muito claro é que mais de 80% não tem preparo nutricional, não tem informação nutricional, não tem informação financeira, nada. É só o corpinho para jogar bola e... Aí chega um desse prometendo mundos e fundos, enche os olhos. E é o que mais tem, né? Vai lá pagar uma conta de água, de luz, opa. E aí como advogada, né? A gente sabe, né? A gente... não sou advogado, mas conheci um pouquinho enquanto fui dirigente, que você tem hoje os contratos válidos e os não válidos, né? Sim. Então é importante você falar um pouquinho disso,
até para orientar os pais das escolas e tudo, que chega um empresário lá, vem cá, mas você tem uma empresa, essa empresa está Isso. afiliada, tá inscrita na CBF, Isso, a tem um primeira coisa é seguro. essa. A Fala um primeira, pouquinho disso. eu sempre falo, olha, porque agora a gente começou a fazer contrato com alguns 16, né? E sempre senta um empresário junto. Normalmente vem um empresário Sim. junto, que nunca apareceu para nada, mas na hora de assinar o contrato, Ele tá lá. essa figura aparece, surge. E eu sempre chamo os pais e a gente dá palestra para os pais para poder falar. Porque é uma coisa inevitável, não é o papel do clube, Sim. né? Agenciar. Existe o agente para isso. E a gente sempre orienta os pais. Olha, primeiro, vê se essa pessoa é idônea, de onde ela vem. O site da CBF, a gente ensina a entrar no site da CBF, a fazer pesquisa pelo nome, ver se ele tem uma empresa, ver se a empresa dele entra no Reclame Aqui. De repente, sim, você acha alguma coisa no Reclame Aqui, entra no tribunal, procura, pesquisa quem é essa pessoa, não confia. Tem mãe que pega o filho e deixa o filho viajar para interior de Minas porque o empresário veio para levar. É loucura, é loucura. Então, e tudo por um sonho, por uma questão de acho que vai mudar a vida da noite pro dia e entram em cada buraco. Eu falo que muitos vendem sonhos e entregam pesadelos, né? Sim. Pesadelos, às vezes, irreversíveis. Gostei dessa frase. Irreversíveis. Vendem sonho e entregam pesadelos. Tem um observador de um clube que ele tem ido em algumas cidades e ele seleciona alguns atletas. Só que esses atletas só vão pro clube se ficar numa certa pousada. Peraí. Aí foram descobrir. A pousada dele. Tinha link. Falei, não, faz o seguinte, faz o teste. Não, vou Airbnb, é mais barato, vai mais gente comigo. Não, aí não tem como agendar. E a gente fala, as pessoas que vêm comprar a licença, né? Muitos deles, né, Luiz? É uma briga que a gente tem no curso de formação, que depois que você compra a licença, você não pode abrir. A gente dá um curso de formação de 2 dias para você ser dono de uma escola de futebol de algum desses clubes, né? Não é assim, vai lá e abre. E a maioria chega e a gente fala. Achando isso. O que a gente menos fala de futebol no curso, né? Tem a parte, óbvio, metodológica e tudo, mas a gente fala de jurídico, financeiro, contabilidade, tudo. E aí eles chegam lá e falam: mas e se eu descobrir um talento? Eu falei: você tá no lugar errado. Se você descobrir um talento, é um outro curso, é uma outra valé, porque você tem que abrir uma empresa. Não faz na física, senão você vai pagar um pouco mais caro de imposto. Você tem que tá legalizado na CBF como pessoa ou como empresa. Você tem que ter um seguro que você tem que pagar. Exatamente. O teu contrato com o menino tem prazo, mais do que aquele tempo não pode. Você não pode fazer um contrato de 10 anos. Menor não pode assinar. Menor não pode assinar. Aí, às vezes, você tem que assinar o pai e a mãe. Isso. Se a mãe não tiver a guarda ou o pai não tiver a guarda, os dois têm que assinar. Muitas das vezes você não encontra o pai, você não encontra a mãe. Eu já tive caso de pedir supressão judicial porque não tem pai nem mãe. A gente tinha problema na época de federar o menino, do menino ter autorização para ser federado porque você não tinha assinatura. Exatamente. Lá no Bangu a gente teve um caso recente. Um menino muito bom que a gente queria que ele viajasse para uma competição fora e não tinha um responsável para poder assinar. Porque o pai e a mãe foram mortos pelo tráfico. E ele não tinha guarda, ninguém tinha guarda dele. Ninguém tinha guarda dele. Aí como é que resolve o negócio desse? Supressão judicial. Vai lá no juiz da Vara da Infância e Juventude, vamos suprir aqui essa ausência dessa assinatura. A gente tinha um volante no Botafogo, craque, se aposentou agora, me ligou, mandou o currículo, tá querendo trabalhar como treinador, gente finíssima. Fez básico a gente no Botafogo, depois rodou a Europa inteira, né, segundo mercado da Europa toda. E foi um negócio desse. A gente tinha uma viagem, a gente começou a excursionar, levar o clube para excursionar, o sub-20 do Botafogo na época, e não tinha, a gente teve que ir lá atrás do pai, achou o pai na birosca, alcoolizado. É isso aí. O pai pediu dinheiro para assinar. Aí. Bom, vontade de matar, mas enfim. É muito. Mas o que não a pode gente... falar isso, não. O que a gente vê muito é o sonho de uma família, né? Não é o sonho só daquele atleta que está ali. Principalmente numa família de mais vulnerabilidade. Você vê que eles olham para aquele menino como se fosse a salvação. E não entendem que ele pode ser a salvação dentro do esporte, mas de repente em outro lugar. A gente lá no Bangu, para 2026, a gente está fazendo parceria com algumas instituições, principalmente de mulheres, né? Porque
lá estou. Sim. Então, para pegar meninas que saíram, que não conseguiram seguir no esporte por N motivos, porque os motivos são dos mais variados possíveis, Sim. né? A evasão no esporte feminino é muito maior do que a masculina. Sim. Aqui no Brasil, por falta de estrutura, principalmente no Rio de Janeiro, né? Por falta de basicamente tudo. Não tem vestiário feminino, não tem. Tem N questões que elas saem mais cedo do esporte do que os meninos. E a gente quer inserir elas no esporte de alguma outra forma. Na mídia, como Que nutricionista, bacana, que legal. como roupeira, como Psicóloga. massoterapeuta, como psicóloga. Nossa psicóloga, a gente montou um time feminino lá muito grande. A fisioterapeuta, a psicóloga, tudo mulher. A gente vai trazer esse pessoal para falar aqui, porque é justamente isso que a gente quer aqui, é mostrar um caminho que o esporte dá. Quando não dá para você realizar um sonho, eu brinco muito com o Luiz, ele sabe o carinho que eu tenho por ele, o respeito que eu tenho pela história dele, porque assim, eu falo para ele, e a gente fala no curso, 1% dos atletas que fazem a base, 1% vira atleta profissional. Só que desse 1% virou 100, né? 100%. 100%. Dos 100% do atleta profissional, 90 ganham até 4 salários mínimos. Isso aí. Então, Essa é a realidade. O Luiz foi 1% desses que se profissionalizou e foi dos 20%. Que ganhou mais Perdeu dinheiro, depois eu conto a história, porque ele perdeu dinheiro, mas tudo bem. Enfim, mas ele foi mais. Então eu falo para ele, cara, tua história, você realizou um sonho que a gente fala de milhões e milhões de meninos que querem e não conseguem. Sim. A gente no curso, eu passo o gol dele, que ele fez no Bahia, eu falo, cara, você tem um gol narrado na voz do Léo Batista, no Fantástico. Então assim, cara, você tem que se orgulhar da tua história, né? Justamente por isso, porque é muito difícil chegar, mas é muito difícil, muito. E continuei no futebol, no esporte. Estudei, fiz faculdade, formei. De outra forma. Paralelo a isso, eu estudei. Eu sempre gostei muito de futebol, eu sempre acompanhei muito meu pai, né? Eu cresci, eu sempre fui muito colada no meu pai. Então eu ia pro campo do Bangu. Eu falo que as crianças tinham pediatra de ortopedista, porque eu vivia quebrada, já pegava meu táxi na porta do colégio sozinha, ia parar no Bangu. Doutor Guaraci Santana era o ortopedista do Bangu, era meu ortopedista. Eu sempre amei futebol. Isso aqui, sou realista, né? Eu nunca consegui jogar futebol. Eu falei, gente, eu tenho que trabalhar aqui de alguma forma. E quando meu pai falou... E como é que foi, então, agora, essa coisa de você, de alguma forma, trabalhar aqui? E chegou essa forma, porque antes era advogada, era de vários clubes. Como é que foi isso, Lu? Assim, porque realmente, assim, a gente não se via, não se falava há muitos anos, e daqui a pouco eu tô vendo lá os jornais, tô vendo lá a televisão, internet, daqui a pouco tá você lá como dirigente do clube, tomando frente de tudo. Conta um pouquinho dessa... Como é que foi esse desafio? Quem chamou e como é que foi esse desafio? Temos quantos episódios? Temos tempo suficiente. O Bangu faz parte da minha história, né? Sim. Sempre fez. Na verdade, meu avô foi atleta do Bangu, foi jogador do Bangu. Minha avó foi operária da fábrica Bangu, que foi quem originou o time de futebol, né? A fábrica, o time nasceu da fábrica, Sim. lá na Rua Ferrer, na época. E meu pai, como eu falei, foi médico do Bangu. E aí, depois de médico, diretor do departamento médico, vice-presidente, presidente, e depois vice da federação, presidente da federação. E quando meu pai saiu da presidência do Bangu, depois a Rita assumiu a presidência, e depois assumiu o Jorge Varela. E lá ficou seus 17 anos, até que o Bangu caiu esse ano. E eu sempre fui... Meu contrato com o Bangu de advogada, como advogada de direito desportivo, é desde 2002. Ele se renova automaticamente ao longo de todos esses anos, mas eu nunca mais fui a Bangu, nunca mais vivi o Bangu, né? Mesmo porque estava lá, o Jorge estava lá, e não fez mais... Não era mais o nosso dia a dia, a gente saiu de Bangu, eu morei lá, mas com 19 anos eu saí de lá, então eu nem ia mais a Bangu, não ia nem a jogo do Bangu, mas a gente sempre acompanhando e sofrendo, né? Ai, todo ano era, vai cair, ai meu Deus, o Bangu vai cair, vai cair. Duas coisas que aconteceu na mesa da minha casa. O Bangu vai cair e esse campo é horroroso. Porque eram duas reclamações assim. Sim. Até que o Bangu caiu, finalmente, né? Depois de muito esforço, conseguiu cair esse ano. Depois de muitas tentativas. Depois de muitas tentativas. Infelizmente, o Bangu caiu, um clube centenário. E Sidney, eu vou te falar uma coisa, ninguém me convidou. Eu só fui. Assim, eu fui motivada por algo que foi muito maior do que eu. Alfredo Sampaio. Aí o Jorge começou a pedir ajuda. Eu na minha.
Ninguém me convidou, eu tô quietinha. Aí o Alfredo, uma vez, se reuniu com o Eduardo e falou, olha, Edu, eu preciso da sua ajuda, sozinho eu não vou conseguir. E me ajuda lá, eu não vou sozinho pro Bangu. Gente, cara, a gente tem que salvar o Bangu. Como é que pode? Um clube de centenário, né? Aí o Eduardo falou, tá bom, mas eu vou. Eu falei, não vou deixar vocês sozinhos, não. Eu vou também. Sozinho, vamos lá conversar com o Jorge e ver como é que tá a situação. Quando eu cheguei no Bangu, Sidney, que eu entrei no estádio, porque a lembrança que eu tinha, a imagem que eu tinha, era das sedes na época do meu pai. Né, que todas as sedes funcionavam. O Bangu nunca foi um time muito rico, né? Era na época, em outras épocas, de outro patrono. Tinha outro tipo de SAF, era uma SAF diferente. Como diz o Maculinha que foi criado lá, o Macula fala que o Bangu teve 3 SAFs, né? Então na primeira SAF, né, naquela SAF, ele tinha um dinheiro lá. Mas depois não, mas era um clube que se mantinha. E quando eu cheguei, me deu vontade de chorar. Na verdade, eu chorei acho que uns 3 dias, umas 3 noites, assim. Parecia um clube abandonado, sabe? Abandonado mesmo, era uma situação de abandono, sombrio, preto. Pra você ter noção, a primeira coisa que eu fiz foi limpar o clube, limpar. Eu tirei 16 caçambas de lixo do Bangu. 6 caminhões de lixo. Eu fui pedir ajuda ao subprefeito para me ajudar com os caminhões, e 16 caçambas de lixo. Aí a gente começou a organizar, a gente enfrentou uma resistência, porque a ajuda que era pretendida não era a ajuda que a gente ia dar. Sim. Mesmo porque, financeiramente falando, a gente não tinha dinheiro. Eu não vou botar do meu da física, nem tenho. O meu paga 3 salários e vambora, acabou o dinheiro. Eu falei, gente, e a gente começou a ver umas coisas, assim, uma gestão completamente desorganizada, temerária, foi muito difícil, muito difícil. A gente enfrentou muita resistência e a gente só organizou. A gente só limpou, de verdade. O que a gente fez? A gente limpou, organizou os funcionários, deu dignidade, demitiu quem... Teve uma semana que a gente demitiu 14, né? 14 desses 14, eu acho que 4 frequentavam o clube. 10 nem sabia, não. 10... Passava lá só para receber. Exatamente. Então foi foram dias muito difíceis, mas foi uma força-tarefa. Quando a gente chegou, o Bangu tinha em caixa, para terminar o ano, nem tinha em caixa, porque tinha acordo trabalhista para poder pagar, R$75 mil. Para montar time e terminar o ano. Mas além da ajuda e da organização, vocês também tiveram que correr atrás, ou de patrocínio, de tudo. Vocês fizeram uma gestão completa. De tudo. Aí a gente começou, né? Primeiro, fechar as torneiras, Sim. Identificar o que estava acontecendo. A primeira coisa foi um diagnóstico, né? Lá vamos nós para a medicina, inevitavelmente. Mas é assim, foi tem que ser. Fazer um diagnóstico, uma força-tarefa mesmo. O Alfredo ajudou muito, porque a Saferj, eles treinavam na Saferj, né? E tinha estrutura lá para... Tinha a estrutura toda dessa Saferj, a gente pagava os custos dessa Saferj, se ele fosse cobrar o que realmente... Cobra normalmente para quem vem de fora, como vem, ou como uma empresa fora. A gente não ia ter como pagar, ia ficar inviável. Ele mesmo, pessoalmente, ajudou muito o Bangu. Eduardo também, com a expertise dele. Os outros clubes ajudaram muito a gente. A Portuguesa emprestou atleta pagando, Sampaio Correia emprestou atleta pagando. Então, parece que todo mundo se mobilizou em prol do Bangu para poder ajudar. Mas a situação estava bem difícil. Cara, hoje, assim, eu vi a última vez que eu vi alguma coisa, inclusive atrás do gol agora, vocês reformaram tudo ali, né? Pintou. Não, fizeram a caixa de areia, não tem um negócio lá que vocês Fizemos, ali a gente tá não fazendo... foi só a pintura, limpeza eu vi que tinha sido feita já, mas ali vocês deram uma arrumação, fizeram acho que uma caixa de areia ou alguma área ali atrás. Gente fez, no campo, no estádio, a gente limpou e pintou o estádio todo. Sim. De vermelho e branco, pintamos as grades, e foi tão engraçado, porque a grade estava pintada de vermelho e branco. Vermelho e branco. Só que não foi pintado de vermelho e branco porque a gente queria fazer vermelho e branco. Foi porque a quantidade de tinta vermelha... Não dava. Ou pintar tudo de vermelho ou tudo de branco. Tinha que ser vermelho e branco. Aí ficou bonitinho. Então todo mundo vai assim, sensacional. Vermelho e branco. Que ideia sensacional. Então a gente pintou
Aí, na parte onde era o estacionamento, tinha a escolinha que era no terrão. A gente conseguiu verba para poder fazer um sintético. E a gente agora, em dezembro, entrega o sintético pronto. Bacana. A gente começou a ver a quantidade de atletas que tinha aqui, ali, acolá. Né? Eduardo começou a observar e fazer contato com os clubes. A gente fez algumas parcerias com o Atlético Mineiro, com o Botafogo. Legal. A gente começou a fazer várias parcerias para ter possibilidade de receita futura. E foi só ajeitando a casinha, porque tava bem de cabeça para baixo. Mas é isso. Vamos agora pro lado mulher. A gente tem a Leila Pereira, a do CSA, se eu não me engano, também é mulher presidente. Acho que é. São as duas que eu recordo. Tem algum preconceito ainda? Não, eles te respeitam pelo seu passado, por tudo que você conquistou. Como que é o futebol para você na visão feminina? A gente vê a Copa do Mundo no Brasil agora, em 27, né? O futebol feminino crescendo, hoje é obrigatório, não era para ser obrigatório, tinha que ter, né? Como que você vê tudo isso? Como mulher. Luciana, não enfrentei muito preconceito, não. Porque acho que eu já vim lá desde 2002, construindo né? sua história. Construindo, então... tinha um preconceito ou outro, mas eu acho que comigo, pessoalmente, não. Mas eu vejo, tanto para o futebol feminino quanto para as mulheres no esporte, um preconceito ainda muito triste e muito grande. E eu sempre fui uma defensora das mulheres no futebol. Não só do futebol feminino, mas das mulheres em cargo de gestão. Ainda é muito difícil. E em relação ao feminino, ao futebol feminino, a gente está muito longe do que é ideal. A gente está longe do que é bom. Ainda. Todo mundo tem esperança que essa Copa do Mundo, assim como aconteceu na França, que seja uma virada de chave para o futebol feminino no país. E você acredita nisso? Eu acredito. A gente tem, hoje, uma coisa que eu observei dos últimos 5, 6 anos para cá, você vê meninas jogando altinha na praia, você vê um time misto, tem meninas jogando. Antes você não tinha isso, né? Então, mas ainda existe muito, muito, muito preconceito. A gente tem as escolas sempre perguntando, né, como é que encaixa as meninas, como gestora, eu não enfrento preconceito, não. Lá, assim, eles falam que eu sou a última instância para poder, quando chega até mim, eles sabem que, chegou aqui na sala dela, já era. Outro dia foi um menino lá do 15, que eu tô escutando falar o nome do menino. Porque fulano, não sei o quê. Eu tô quieta. Porque fulano. Ih, fulano chegou atrasado. Fulano é bom, mas fulano chegou com a bermuda trocada. Fulano... Eu falei, olha só. Chama o fulaninho. Resolve logo, né? Eu falei, vamos chamar fulano. Sentei macula, fulano, eu, Edu e o responsável por fulano. Eu falei assim, fulano, você quer ser o quê? Da vida. Quero ser jogador. Ué. Eu falei, você quer ser jogador ou você quer ser atleta? Mesma coisa, né? Eu falei, não. Tem uma grande diferença. E onde que você pretende começar a sua vida? Porque não é aqui, né? Não, é aqui, ué. Eu falei, você conhece ele? Apontei pro Macula. Macula. Eu falei, você conhece a história dele? Macula, conta. Aí Macula contou o que o futebol transformou na vida dele, como é que era. Macula lavava carro na porta do clube, em Bangu. Né? E o que o futebol proporcionou para ele? Naquela época, imagina que se Macula jogasse hoje. Né? Eu falei, então, você tá vendo? Mas você escutou os sacrifícios que ele faz? Ele quis ser atleta. Ele jogou bola. Ele honrou a camisa do Bangu. Deixa eu te falar, tô de saco cheio das pessoas de virem aqui falar de você. Eu não quero mais ouvir seu nome aqui. Ou você se enquadra, ou você não serve pra cá. Porque você tá atrapalhando a sua vida, tá atrapalhando a vida do seu responsável que tá aqui, tá atrapalhando a vida do grupo, então eu não quero mais ouvir seu nome aqui. A não ser que alguém fale, ih, fulano melhorou. Por isso você pode contar comigo. E agora, como é que vai ser? E Eduardo, eu falei que se chegasse até ela, ia ser pior. Eu falei, gente, não dá, porque não dá pra você ficar passando a mão na cabeça de pessoa indisciplinada, porque a indisciplina começa ali, né? E acaba contaminando o grupo inteiro. Então, e o responsável? Quietinho. É isso mesmo, é isso que eu falo. Eu falei, mas não adianta falar, não. Então aqui agora vai ser assim, fulano, deixa eu te falar. Se você quiser, é desse jeito. Se não quiser, pode ir. Vou trazer um parabéns. Viu?
Aí depois, por isso que ela fala que eu sou carinhoso. Não, Que o mas- meu carinho é muito Não, parecido com o dela. Mas você parece que chega toda hora com fulano. Toda hora tem um fulano na sua cabeça, não é possível. Que estresse à toa. Mas aqui, eu vou trazer um assunto pra cá. O Luiz até que levantou essa bola um dia e eu fui parar pra pensar e o Luiz tá certo. A gente pode falar machista e tudo, porque não é essa a questão. A gente tá falando de futebol feminino e eu vou colocar isso aqui porque você estando hoje dentro de um clube, dentro de uma federação como representante do clube e e graças a Deus teu pai me escutou muito, me escutou como se eu, enfim, vou reformular. Quando a gente se juntou, eu no Botafogo, o Carlos Noval e o Carlos Brasil no Flamengo, o Bruno Costa no Fluminense e o falecido Humberto Rocha no Vasco, que a gente levou para o teu pai uma ideia da gente ter a Guilherme Embry, que era o do primeiro ano, que eu não tinha competição para quem era do primeiro ano. Teu pai recebeu a gente super bem, adorou a ideia, chancelou e falou, Até hoje e está até lá. hoje tem lá, e eu me sinto orgulhoso de ter feito isso. Por quê? Porque eu acho que existem questões técnicas do futebol, tanto para a base, masculino e feminino, que eu acho que tem que ser revista pelas federações, né? Tudo bem que hoje, por causa da lei, é só de 14 para cima e tudo mais, mas tem que ter um olhar da federação para quem tem menos de 14 na formação, na questão do fut-7, na questão de tamanho de baliza, de bola, de um monte de coisa que a gente brigava lá atrás. Melhorou, mas brigava. Mas é o mesmo que eu trago para o feminino. Quando você traz o vôlei masculino e o vôlei feminino, tem diferenças Sim. técnicas, a rede é mais baixa, eu não sei o que mais. Você vai pro basquete, tem diferença. Por que o futebol não tem essas diferenças? Não, é machismo. Não. Cara, por que não diminui um pouco mais o campo? Por que não diminui um pouco mais a baliza? Nós temos um problema de desenvolvimento de goleiras no futebol. Sim, feminino, sim, a gente tem que olhar para isso. Como nós tínhamos no passado no masculino, os goleiros da década de 50, 60, de 70, você vê o Félix agarrando, grande goleiro, um campeão do mundo e tudo, mas tu vê o Félix agarrando, tecnicamente, ele não era desenvolvido como os goleiros são hoje. Então precisou ter um treinador específico para aquela posição que melhorou. Mas a gente vê as meninas hoje que elas têm dificuldade de explosão muscular, isso é genético. Então, se você diminui um pouco a baliza, se você diminui um pouco o campo, eu tenho certeza que o esporte, o futebol feminino vai ficar mais vistoso. Ele vai ficar mais dinâmico, Atrativo. ele vai ficar mais atrativo, porque a gente tem que olhar para aquilo como um produto, entendeu? Sim. Eu preciso vender um bom Claro. produto, né? As minhas brigas, discussões, quando a gente falava do Campeonato Carioca, era o produto. Era o produto. Não era se tem que ter, não tem que ter. É como nós vamos formatar esse produto e vender esse produto. Aham. O futebol feminino, para mim, também É um produto. tá ligado nisso. E o que a gente quer é melhorar o produto. A gente não pode levar isso para uma causa discriminatória, porque nos outros esportes são assim, Sim. né? Então, por que que isso, Os diferentes tratados com diferença. por que que não trazer isso para o futebol feminino? Pensa nisso, tenta você, como de gente, criar um simpósio feminino, porque algumas vezes até já foi falado isso em televisão e tudo, e parece que as Tá querendo pessoas... diminuir a mas- capacidade Ó, da eu mulher fui- que não é joga. Eu fui na ilha do entendeu? governador assistir um jogo. Não vou falar qual jogo, não. Feminino. Feminino. Eu amo futebol. O Cid, Luiz, isso aqui, quem não acompanha muito, eu acompanho o dia inteiro. Eu também, eu fiquei Eu um fico pouco... consumindo futebol o dia inteiro, eu amo. Aí eu fui assistir. E escutava o pessoal uniformizado, fazia parte de comissão técnica. Aí eu não sei se é do feminino ou masculino gritando, chuta no alto, porque sabe que a goleira muitas vezes Não é baixa, consegue. A gente não tem a viveu, explosão. a gente viveu isso, Assim, a gente uniformizado. A gente viveu isso no futsal com as crianças, que antigamente o menino estava de longe. Não mudou a regra do futsal, não pode mais chutar antes do meio-campo. Que antigamente você pegava um menino que chutava bem antes do meio-campo e ele chutava no alto, era gol, porque o goleiro é pequenininho. Aí proibiram de chutar antes. Por quê? Porque você chutar lá, o time está mais concentrado, é mais difícil chutar. Se teve adaptações para o masculino, por que não ter para o feminino? Entendeu? Essa questão de diminuir a baliza, diminuir um pouco o campo, botar mais atleta em campo. Não, eu não posso pintar.
trocar a baliza é fácil. Mas como é que eu vou fazer uma preliminar? Eu pinto o campo menor? Pintar, e depois pintar Então bota de volta. mais uma ou duas de cada lado, que você vai preencher o campo mais, você vai ter uma possibilidade de passes mais curtos, porque você vê a dificuldade de... Se você pegar no atletismo, na natação e tudo, os tempos masculinos são melhores do que os tempos femininos. Gente, isso não é... Só que hoje, com essa divisão que tem, quando a gente traz um assunto que eu tenho certeza que vai melhorar, quer dizer, a minha convicção que vai melhorar, que não é diminuir ninguém... Como produto, né? Como produto, é rechaçado como você é machista, isso é um absurdo que você está falando. E aí não dá para discutir, não dá para conversar, entendeu? Então, tem um contraponto contra isso, né? Eu falo isso aqui no canal, a gente, inclusive, qual é a orientação, inclusive, que as federações fazem e tudo mais. Até 14 anos as meninas podem jogar junto com os meninos. Pode ser misto. Pode ser misto. As meninas podem jogar uma idade abaixo. Então, se a gente já tá caminhando para isso na base... jogava no Botafogo. A gente teve uma menina que saiu, foi convocada agora para a seleção do Botafogo, ela saiu de uma academia do Galo. Ela sai da academia do Galo, veio pro Botafogo, a Manu. 2009. Acabou de ser convocada para a seleção brasileira. A gente vive isso, a gente gosta. Então, assim, não parece que eu sou, entendeu? Que eu tô vindo. Leva isso, pensa nisso, por favor, porque eu acho que isso, cara, vai ajudar muito. Você que tá querendo envolver as mulheres, pensa, porque isso não é uma coisa pejorativa, entendeu? Eu acho que tudo tem que passar por um teste, né? Sim. Eu acho que vale a pena fazer um teste. E ver até como elas vão se sentir, porque eu acredito que a partir do momento que a própria atleta se sente, não é pertencente, a partir do momento que ela vai se sentir melhor naquele formato, esse tipo de movimento ganha mais força e mais apoio melhor aceito da gente que não é atleta e que não tá dentro do... Mas eu acho que vale a pena um teste. Eu acho que perderia o argumento, Sidney, se o basquete, o vôlei, as outras modalidades não fossem igual. Fossem, Mas você tem no feminino, o vôlei, a rede é menor. O basquete é adaptado. Não é porque a mulher é pior ou melhor, é genética. É verdade. Mas agora com essa polarização, parece que você não pode falar mais nada, você não pode trazer mais ideia para a mesa, porque você... É interessante até estudar como que surgiu isso do vôlei no basquete, né? Se já foi, onde foi implementado isso, se começou igual e depois diminuiu, ou se já começou diferente. É verdade, para vale poder a ter pena embasamento, né? Se em algum momento teve uma equiparação da rede, viu que não deu jogo e voltou atrás. Eu não sei. Você que pesquisou o caso do doping lá, que foi atrás. Aí, tem uma ideia. Agora que você está numa outra área, eu acho que é uma questão boa. E eu acho, cara, que vai melhorar muito o produto. E assim, e a gente que gosta de futebol, eu tenho certeza que vai ser mais um produto e mais, né? Uma oportunidade para as meninas, né? O brasileiro vai ser transmitido ano que vem, né? Vai. Pela Globo, ao sábado, se eu não me engano. Todo sábado vai ter um jogo. É isso. Tá acabando, vamos lá, que a gente tem mais alguns assuntos aqui que eu quero conversar contigo. Bangu 2026, qual é o planejamento, qual é o projeto? Quero que você fale aqui, você campeão estadual, o fulaninho vai estrear no profissional. Vamos falar pra gente. Vai para São Paulo, não vai? Vamos, já fomos classificados. Sim, eu sei que foram, mas... Vamos. Poxa, isso era um objetivo, assim. Quando a gente chegou, a gente tinha... primeiro, estabelecemos alguns objetivos naquele curto espaço que a gente não sabia o que ia acontecer nem como, né? Mas, com a nossa força de vontade... Era, primeiro, devolver o clube para a primeira divisão, né? E eu confesso que quando o Bangu ganhou o último jogo lá contra o São Gonçalo, eu falei, posso ir embora. Foi um momento muito difícil, porque meu pai estava em coma, né? Então, assim, nós passamos 10 dias com meu pai em coma naquela incerteza e eram as finais do Campeonato Carioca da A2. Então, a gente tinha como objetivo devolver o Bangu à Série A. Conseguimos. O outro era... Ele volta, acorda já com o Bangu na... Já, e foi engraçado. E ele nem sofreu, assim, para ver o jogo. E foi engraçado que a gente saiu, né? Saiu do campo, foi direto pro hospital, e ele em coma, entubado, totalmente inconsciente. Aí a gente saiu perto dele, pai, o Bangu ganhou, a gente foi campeão, não sei o quê. E ele lá, paradinho. Aí toda hora eu falava, pai, o Bangu ganhou. Quando ele acordou, eu falei assim, pai, deixa eu te falar, o Bangu foi campeão, a gente ganhou. Ele, 10ª vez, Luciano. Ele tava escutando. 10ª vez, Luciano. E aí, um dos objetivos era a Copa São Paulo, né, e nós conseguimos conquistar, era acertar a base, trazer, nós formamos
o Edu, que formou uma comissão para a base de ex-atletas do Bangu com identidade, era organizar as escolinhas, porque eram núcleos perdidos por aí, sabe? E Deus, a cada fonte um. de receita, isso. a fonte Cada de um receita. com sua metodologia e fazendo da sua forma, cada um com uniforme, era uma coisa meio doida. Criar identidade com a nossa torcida, porque a torcida estava completamente afastada do Bangu. Sim. Completamente, né? Então, a primeira coisa que eu fiz, depois de limpar, né, foi chamar a torcida, conversar e mostrar a realidade. Inclusive, a gente tem reuniões mensais com a torcida, com as lideranças, para mostrar a realidade do clube, contas e tudo. Porque às vezes o torcedor ele fala: por que não contrata? Eu não contrato porque eu não tenho. Claro. Né? Com todo respeito à Leila, que eu adoro Leila, mas eu não tenho dinheiro da Leila. Entendeu? Eu não tenho a Crefisa. Eu não tenho a Crefisa. Então, a gente tem que mostrar bem a realidade. E para 2026. Esses continuam sendo os nossos objetivos. Primeiro é que a gente fique. Eu falei que eu quero ficar entre os 5 primeiros. Eduardo já falou que quer ficar entre os 6 primeiros. Então, pode ser que ele acerte mais que eu. Tecnicamente falando. Eu não posso falar, quero ser campeão. Não, eu quero, mas Claro. a minha realidade é outra, completamente diferente. Mas essa se der brecha, belisca. Vamos lá. Se der brecha, essa mudança do calendário prejudicou muito a gente. Sim. Porque é muito mais fácil você conseguir um jogador que vai ter calendário o ano inteiro num clube, né, com tantas vagas agora para as outras séries, né, para a D, para a Copa do Brasil, e, enfim, o Bangu não tem Copa do Brasil, o Bangu não tem vaga na D. Só o estadual. Então eu tenho que contratar o que, de repente, o Madureira ou Volta Redonda contrataria. O próprio Maricá, que também vai jogar a série, acho que é D de novo. O próprio Maricá, o que eles contratam pagando a mesma coisa por um ano, eu não consigo esse jogador. Porque ele vai preferir ficar com um ano de calendário do que comigo com 3 meses. Certeza. Né? Então, a gente sabe que não vai ser um campeonato fácil, né? Muito pelo contrário, é um tiro muito curto. A gente tem 6 jogos para fazer pelo menos 9 pontos. Então, esse é o nosso objetivo em relação ao profissional. Conseguir ficar entre os 5, na minha visão, e 6 na visão do Edu. Mas já é bem diferente do anterior, né? Que antes o objetivo era não cair. Eu falo que eu não posso ir para uma competição pensando, eu não quero cair. Já entra perdendo. Já entra perdendo. E continuar organizando as escolinhas e a base, dar suporte. Então... E um dia a gente vai ter presidente do Bangu, ou de outro clube, quem sabe que agora, ou gerente de outro clube, porque agora você como gerente. Ai, você sabe que eu gostei disso? Cisne? Não, eu tô vendo. Os olhos enchem, por isso que eu tô te perguntando, porque assim, você tá como gerente, vamos dizer assim, diretora de futebol, sei lá. Não, do clube, do futebol é Edu. Eu não me meto nas contratações. Então você tá como eu CEO. Eu só peço alguns. Você tá como CEO. Você é CEO do clube. Você é CEO do clube. A licença organiza as escolinhas do Bangu. A gente vai conversar. Internamente. Você é CEO, né? E hoje os clubes estão contratando CEO. Pode ser. Eu falei, o Atlético Mineiro agora trocou. O Bruno Musi está saindo, está chegando o ex-presidente da Ernest Young, se eu não me engano. Acho que já anunciou o nome dele. Se não é, eu tô... Tá vazando? Tô vazando, mas acho que é. Pensas nisso? Ou... Eu vou te falar uma coisa. Eu tenho uma identidade muito forte com o clube, né? Sim. Então, assim, eu fui movida por algo, como eu te falei, muito maior do que eu. Foi uma coisa, assim, desesperadora pra mim. Daqui a pouco o Duba vai olhar você e falar, vem pra cá. Mas eu gostei de fazer subir. Né? Tanto que quando acabou o jogo, eu falei assim, Edu, quem a gente vai fazer subir agora? Aí eu falei assim, não é assim não, senhor. Eu gostei de organizar dessa parte. Eu nunca tinha trabalhado nesse departamento, né? De organização, de ver tudo, ver receita, despesa, negocia daqui e dali. Gostei. Mas a Série D hoje não é assim. Se o Bangu for bem em 2026, ela já joga em 26, não? É só pro outro ano? A Série D eu acho que não. Eu acho que é pro mesmo ano. Né? Mas o nosso objetivo é... Mas não tá garantido, não. Mas o Maricá já tá garantido pro Série D do ano que vem. Não, desse ano não dá mais. Não, 26. Então, não dá. Então, 26 é 27. 26 para 27. Tá. Para mim já era no mesmo ano. Não, 26 para 27. Que aumentaram o número as de vagas. vagas. Mas eu acho que as vagas já foram preenchidas né? Agora. Eu acho que sim também. Mas nosso objetivo é colocar o Bangu no cenário nacional novamente. E eu falo que com dinheiro... Eu quero Copa do Brasil e D. Com dinheiro da Copa do Brasil, eu jogo a D. Sim. Minha amiga, obrigado por você ter vindo aqui. Foi bom te reencontrar depois desses anos todos, a gente poder estar junto, falar.
A gente fofocou um pouquinho aqui antes de Bastante. começar. Foi bom. Botamos alguns pontos em dia, mas tem muita coisa pra gente conversar. Depois, agora, quando terminar, tem outro assunto para conversar contigo. Mas, enfim, obrigado por ter vindo, obrigado por ter doado o seu tempo. Parabéns, sucesso. Obrigada. 2026, você sabe que a gente vai estar torcendo muito por vocês lá, pelo carinho que a gente tem e respeito profissional por tudo que a gente já viveu e sabe como é difícil esse meio, mas também pelo carinho que eu tenho pelo teu pai. Espero que ele esteja bem. Tá bem. E a gente vai estar aí torcendo demais também. Manda um beijão pro Edu, fala que o Edu tem que vir aqui. Falta ele vir aqui, eu quero conversar com ele também. Dá um toque nele lá para ele vir pro próxima gravação, ele vai estar aqui com a gente. Obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. Deixa um recado aí pra torcida do Bangu aí pro próximo ano. Vamos ser campeão, fala aí pra ele. Não, gente, eu queria deixar esse recado. Mas pro torcedor do Bangu, eu quero agradecer todo o apoio de 2025. Tenho certeza que vocês estarão juntos conosco novamente em 2026 e um tijolinho de cada vez. É o que eu falo lá. Perfeito, é isso aí. Meu zagueirão de cintura dura, muito obrigado. Maneira, hein? Igual a tua. Promoção, aonde comprou uma, levou a outra. Com certeza não foi a licença que deu. Hã? Com certeza não foi a licença. Já falei que tinha que ter. Mas essa é melhor do que aquela que tu comprou no site, que você chegou aqui e ela tava no teu umbigo. Que você saiu igual, vou dizer quem não, do banheiro. E a Juliana não pagou até hoje. E tu deu pra tua mulher e cobrou dela. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, pega o link, manda pro pessoal, daqui a pouco tem os cortes. E lembrando, o Luiz fica falando que não, mas sempre eu não posso deixar de falar que 2025 é um ano abençoado aqui no nosso canal Licença Esporte. Se você quiser, ainda dá tempo, nós estamos em novembro. Se você ainda quiser ter um ano, final de ano abençoado, não custa nada, clica aí no sininho que você vai ter um ano abençoado, um final de ano maravilhoso, o que você está torcendo muito para acontecer na tua vida, pode acontecer nesse último mês. Agora, se você não clicar e não se inscrever no nosso canal, cuidado que praga de Sidney Loureiro de Licença Esporte pega e você pode ter um final de ano muito ruim. Papai Noel pode não te trazer presente porque você não se inscreveu no canal, não custa nada. Criançada, quer presente de Papai Noel? Se inscreve no canal, aperta aí o sininho. Até a próxima. Lembrando que o nosso canal é um oferecimento do sistema Genesis Training, um sistema completo de gestão para a escola de esporte, e também da loja do Museu do Flamengo, do Museu do Botafogo. Não percam, visita lá que daqui a pouquinho o Museu do Flamengo vai fechar em fevereiro, só volta daqui a quase um ano. Valeu, galera. Um abraço, até a próxima.